Esse aplicativo aqui esconde os 5 princípios mais importantes para ser consistente em qualquer tarefa. E eu vou te provar o porquê. Eu tô há basicamente 361 dias fazendo uma lição, pelo menos todos os dias, uma lição de inglês. Há quase um ano fazendo todos os dias. E o motivo de eu estar fazendo isso não é exatamente por eu ser alguém diferente, ou uma pessoa muito disciplinada ou algo do tipo. A ideia é porque esse aplicativo ele foi desenvolvido considerando 5 princípios que são cruciais e necessários para você ser consistente em qualquer coisa. E isso envolve uma questão completamente neurocientífica e não só uma questão de a forma como um aplicativo foi feito no formato digital ou etc, tá? Basicamente, o nosso cérebro tem uma parte no centro dele chamada tronco cefálico. E na parte superior do tronco cefálico tem uma área chamada área tegmentar ventral. Essa área tegmentar ventral, toda vez que você você faz alguma ação, você pratica algum hábito pela primeira vez, por exemplo, qualquer coisa pela primeira vez, e se isso for prazeroso, é nesse local que libera dopamina, né? Que é basicamente um neurotransmissor ligado à questão de recompensa, à questão de prazer, bem-estar e assim por diante, né? E quando você tem essa sensação de bem-estar, existe uma outra área do cérebro que intermedia essa sensação de bem-estar para o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele basicamente vai visualizar o cenário futuro daquilo, ou seja, qual o benefício que eu vou ter se eu fizer isso. Exemplo, se eu fui lá, por exemplo, e joguei uma fase de videogame, de qualquer jogo que seja, tá? Então eu joguei uma fase do videogame, eu senti prazer, eu vi que esse comportamento foi bom pra mim. E aí, uma área chamada núcleo accumbens, ela media esse neurotransmissor, esse sentimento de dopamina, esse sentimento de prazer, na verdade, e leva pro córtex pré-frontal. E qual é o cenário que ele visualiza? Pô, eu quero jogar a próxima fase para que eu alcance o final desse jogo, para que eu veja da onde ele termina e assim por diante. Então, é uma questão completamente neurocientífica. Consistência não tem relação somente com você ter uma rotina bem elaborada, um planejamento ou alguma coisa do tipo, mas tem relação com você ter um motivo muito claro para agir. Mas antes de entrar nessa parte específica, eu quero comentar de algo que a minha esposa me perguntou há poucos dias atrás. Ela me falou: amor, quem que você acha que destaca mais, né? Uma pessoa que ela é mediana fazendo todos os dias, ou uma pessoa que é acima da média fazendo de vez em quando? E eu pensei um pouco na resposta e eu disse: eu acredito que quem é mediano fazendo todos os dias é acima da média. Então, uma pessoa acima da média é aquela que faz todos os dias algo, mesmo que seja mediano, né? Porque não é comum da gente, não é comum do ser humano começar uma coisa e continuar fazendo. Muito pelo contrário. É muito normal que a gente desista muito rápido, muito fácil. E isso justamente por esse ponto. E esse aplicativo, ele ensina 5 princípios, como eu disse, que são muito importantes, que são necessários para você ser consistente em qualquer coisa na vida. O primeiro princípio que esse aplicativo leva a sério na hora de fazer com que você seja consistente, e você pode aplicar em qualquer coisa na sua vida, é que é muito fácil fazer. E tudo que tem uma facilidade muito grande de você fazer, aquilo que se torna muito simples de ser feito, se torna algo, tem uma chance maior de se tornar algo consistente. Então aqui, basicamente, você precisa fazer uma tarefa diária, né? Então uma tarefa, você tem várias tarefas aqui, e você fazendo apenas uma tarefa diária, você já consegue evoluir e ter feito, né, uma ofensiva naquele dia. Então, o primeiro ponto é ser muito simples de ser feito. E qual o aprendizado que a gente tem aqui? É que tudo aquilo que ele é muito difícil, a gente tem uma tendência muito maior a deixar isso de lado, a deixar para depois, a não ser feito, né? E na hora de ser consistente, eu preciso fazer, porque senão eu não estou sendo consistente. E aí tem uma outra teoria, que até é dita num livro chamado Vem da Mente Não ao Cliente, que você pode pesquisar depois, que é de um neurocientista chamado Paul McLean. E ele fala sobre a teoria do cérebro triuno, né? Sobre a questão do sistema límbico, que é a parte mais emocional do cérebro, a parte do córtex pré-frontal, como eu já falei no começo, e a outra parte chamada de reptiliano, que ele chama, que é a parte instintiva. Toda informação que chega no nosso cérebro, toda coisa que a gente pensa em fazer, primeiro passa pelo reptiliano. E o reptiliano é o que vai dizer se vai para outra parte do cérebro, ou se vai para ali, ou se vai ser uma coisa anulada. Por exemplo, você vendo agora eu explicando algumas coisas um pouco mais, que tem alguns nomes estranhos, talvez você já queira sair do vídeo. Por quê? Porque mostra basicamente que é uma coisa difícil de se compreender de primeiro momento. Isso faz com que seu cérebro reptiliano fale: cara, não quero continuar vendo, não quero entender isso, eu quero uma coisa mais simples, eu quero ver algo mais simples. Mas o legal de entender isso é que o nosso cérebro reptiliano, ele sempre vai anular uma coisa que é muito difícil, uma coisa que é complicada de ser feita. Então, quando é muito fácil, quando é só eu entrar, por exemplo, no aplicativo e fazer uma lição e tá feito, isso acaba sendo muito mais tranquilo. Então, como que você consegue ser consistente numa tarefa e tornando ela fácil? Por exemplo, você quer começar a ler, deixe de lado os livros longos, deixe de lado livros mais técnicos e comece a pegar livros curtos e muito mais simples de ler. Você fala: Gabriel, mas tem livros longos que eu quero ler, cara. Eu gostaria de aprender e de gostar de ler para ler alguns conteúdos que são muito falados na internet, livros que são muito falados. Mas a questão é, até que você seja consistente na leitura, é importante que seja muito fácil de você fazer, para que você adquira consistência. Então pegue um livro muito curto para você fazer, comece a qualquer atividade, pense em fazer o mais fácil e o mais simples possível. Então, Gabriel, quero começar a ler. Não pense em ler 8, 10 páginas um dia, leia uma só. Então, o primeiro ponto o aplicativo torna muito fácil. Então, sempre que você torna muito fácil a tarefa a ser feita de forma consistente, existe uma chance muito grande de você continuar fazendo ela. E a gente tem uma tendência muito grande de querer já ir pro difícil, de querer já começar a fazer algo perfeitamente e fazer muito.
mas o problema é que você tem uma chance muito grande de desistir. Lembra que eu dei o exemplo no começo, que eu falei sobre a questão neurocientífica, né? Se o córtex pré-frontal não vê um cenário futuro muito bem claro e ele vê apenas que é uma coisa difícil de ser feita agora, a tendência de você desistir é muito grande. Então, primeiro ponto, torne fácil esse hábito para que você consiga ser consistente, principalmente no começo, quando exige uma dedicação muito maior. O segundo ponto do aplicativo que faz com que você seja muito consistente, que você pode aplicar em qualquer coisa na sua vida, é a medição de progresso. Você consegue ver aqui que você tem, eu tô no caso com 361 dias feitos, e você pode ver todo o seu progresso aqui embaixo, com um calendário e assim por diante. Eu vou disponibilizar para vocês uma folha como essa, que no caso vai ter um material de PDF, que você consegue fazer a medição de progresso. E o que é medição de progresso? Você está sendo consistente, só que você não consegue ver o quanto que você fez, o quanto que você não fez em uma semana, por exemplo, ou no mês. Então é interessante que, se você quer, por exemplo, começar a leitura, ou qualquer outro hábito que seja, você vai escrever aqui, né? Rotina diária. Você vai escrever qual é o hábito que você quer implementar. Pode ser que não esteja focando na câmera, tá? Mas você vai ter o documento aqui embaixo para você baixar. Então eu tenho rotina diária. E aí você vai colocar aqui, por exemplo, escrito leitura. E aí, sempre que você fizer, você vai preencher de uma forma... Você vai riscar a bolinha. Então, tenho aqui 31 dias, certo? Se eu fiz hoje, eu vou colocar aqui dia 1. Se eu fiz amanhã, eu preencho amanhã. Se no terceiro dia eu não conseguir ler, eu não conseguir fazer esse comportamento, eu coloco um X. E assim eu vou fazendo até o final da semana. A questão é que quando você chegar no domingo, você vai conseguir ver as bolinhas que foram pintadas e aquelas que estão com um X. E aí você entende, esse comportamento eu consegui fazer todos os dias? Se eu não conseguir fazer todos os dias ou nem conseguir fazer nenhum dia, é hora de você repensar. Será que essa tarefa, esse hábito que eu tô tentando implementar, ele tá num horário interessante? Eu tô conseguindo realmente fazer o que me propus? Talvez eu não tô querendo já dificultar demais esse hábito. Então eu coloquei para ler, por exemplo, 10 páginas de um livro. Pô, eu posso colocar uma, porque a tendência de eu fazer todos os dias é muito maior. Então a metrificação, a medição de progresso te faz ter um sentimento de que você tá progredindo, obviamente. E isso te leva a ter mais motivação. Lembra do cenário futuro? Então se eu olho pro cenário futuro e eu vejo que eu consigo alcançar, que eu estou próximo a mais daquilo, que eu estou conseguindo adquirir esse hábito, que eu estou melhorando meu conhecimento por estar lendo, por exemplo, eu vou ter muito mais motivação na medição, né, em continuar isso. Fizeram um estudo há um tempo atrás na verdade não foi há tempo atrás, eu creio que esse estudo já é um pouco antigo, mas eu li em algum lugar isso, de 2 peixes, que eles colocaram os 2 peixes em aquários diferentes e eles levavam o peixe a nadar de um lado até o outro. E basicamente em um dos aquários tinha um cenário que ele ficava completamente estático, enquanto o outro cenário se movia, né, do lado ali do aquário. E eles perceberam que o peixe que tinha o cenário se movendo, ou seja, quando ele estava nadando, ele percebia que ele estava avançando, que ele estava continuando até chegar do lado do aquário, ele continuou nadando. Chegou uma hora que o outro peixe, no qual o cenário estava parado, ele parou de nadar, porque ele viu que ele não estava tendo progresso, então ele não estava continuando, ele via que ele estava nadando e nada estava se mexendo, ou seja, é como se eu não estivesse andando fazendo nada. Então, por não ver um progresso naquilo, ele parou. E com a gente é muito comum assim também. Se a gente não vê um progresso, por exemplo, se eu começo a treinar na academia e eu não vejo nenhum progresso, nenhum tipo de crescimento naquilo, eu percebo que é hora de parar, ou eu quero parar, eu fico desanimado, porque eu não vejo um certo progresso naquilo. Inclusive, sempre que você começar uma nova tarefa, uma nova atividade, qualquer coisa do tipo, tenta estudar um pouco sobre ela, porque estudando sobre ela, você consegue saber se você está progredindo ou não. Por exemplo, eu comecei a treinar na academia, eu vou dar esse exemplo porque ele é muito amplo, né? Ele consegue ser aplicado para qualquer pessoa que queira começar a se exercitar. Então eu comecei a me exercitar na academia, se você começar a ver alguns conteúdos, alguns bons vídeos, não sei, algum tipo de livro, alguma coisa que você lê sobre esse assunto, e você ter algum tipo de conhecimento sobre o treino, quando você estiver treinando, você vai começar a perceber que, pô, se eu treinei e de certa forma eu senti um certo incômodo nesse músculo no dia seguinte, é sinal que eu consegui incomodar esse músculo e agora no descanso ele vai crescer e vai ficar maior. Então, por você saber disso, você entende que, cara, eu fiz e deu um resultado. Eu sei o que eu estou fazendo e eu sei qual vai ser o resultado final. Então, quando você tem um cenário futuro mais claro, você acaba percebendo mais o seu progresso e isso faz com que você continue algo, mesmo que nesse curto prazo não esteja dando tanto resultado, mas você entende o que vai acontecer logo logo. Um outro ponto interessante nesse aplicativo, e aí já é o terceiro princípio, é que ele mostra outras pessoas que estão fazendo também a ofensiva do aplicativo e basicamente estão evoluindo. E aí mostra que você está abaixo de alguns e acima de outros. E aí é o terceiro princípio, que é contato com outros que também estão progredindo. Eu até deixei anotado isso porque é muito importante. Então ter contato com outras pessoas que estão progredindo é um terceiro princípio que esse aplicativo utiliza e que você deveria utilizar em qualquer coisa que você fosse fazer. O primeiro ponto é, se você quer começar uma tarefa nova, quer ser consistente, quer melhorar e progredir naquilo, tenta ir num lugar onde tem outras pessoas fazendo também. Então, por exemplo, eu quero começar a caminhar, eu quero começar a correr, eu quero começar a pedalar. Ao invés de você fazer um circuito sozinho, vá em algum circuito onde as pessoas já andam de bicicleta ali, aonde você vê outras pessoas caminhando e assim por diante. Isso faz com que você veja elas, veja o resultado que elas tiveram fazendo aquilo, ou você cria uma amizade com uma pessoa que faz isso todos os dias, e isso te impulsiona muito. Isso te faz entender que, cara, se eu não for, eu tô tendo uma pressão social, então eu me descomprometi com uma outra pessoa na qual eu estava indo caminhar ou fazendo essa tarefa. A segunda dica que eu poderia dar em relação à questão de ter contato com
pontos estão progredindo, é talvez criar um grupo no WhatsApp com outras pessoas que estão também avançando em alguma área em específica. Há um tempo atrás, alguns amigos me colocaram num grupo onde todos os dias o pessoal ia lá e mostrava a lista das coisas que eles fizeram e daquilo que eles haviam se comprometido a fazer. Então eles mandavam uma lista assim: pessoal, hoje eu fui no treino de jiu-jitsu, eu me alimentei bem, eu li 8 páginas, assim por diante. Isso faz com que você socialmente se comprometa e você mostre o seu progresso ou realmente o seu regresso, que você não está conseguindo fazer, e aí um contribui com o outro. E o ponto é que nessa ambiência faz com que você se incomode se você não faz. Então o contato com outras pessoas que estão fazendo e que estão progredindo também é muito importante. E dependendo da situação, já é uma terceira dica em relação a esse princípio, é que você pode pensar em ter um guardião. Se for um hábito ou alguma coisa que você queira fazer, que é muito difícil de você fazer, tem uma pessoa que possa te acompanhar, que seja uma pessoa um pouco dura, na qual você pode chegar nela e falar o seguinte: olha, eu quero fazer tal coisa e eu quero chegar em tal resultado até dentro de um ano. E eu quero que você me cobre disso mês a mês, eu quero que você me pergunte a respeito disso mês a mês, e se eu não conseguir fazer isso, se eu deixar de fazer, eu vou, sei lá, eu vou te levar pra jantar e vou pagar a conta, ou eu vou te fazer um pix de R$500, não sei, mas colocar uma punição também nisso, tendo um guardião, porque isso vai te ajudar a continuar a fazer, mesmo não tendo vontade, porque você se comprometeu de forma pesada socialmente com outra pessoa. Então esse é o terceiro aplicativo. O quarto já tem relação direta com a questão do lembrete do que você precisa fazer. Se a gente pegar aqui no aplicativo, você vai perceber, aqui não tem nenhuma notificação, porque eu já fiz hoje a minha ofensiva. Só que ele vai sempre te dar um lembrete nas notificações para você fazer a ofensiva daquele dia. E aí já é um quarto ponto, ter algum tipo de lembrete daquilo que você precisa fazer no dia de hoje, para que você seja consistente. Então talvez deixar isso na sua agenda, deixar isso na geladeira, onde você vai ver o tempo todo, ou até mesmo colocar um despertador para que você faça aquilo no horário que você se comprometeu. Isso faça com que você lembre e não precise pensar naquilo durante o dia. Você percebe quando você tem várias coisas na qual você não anotou em nenhum lugar, mas você fala, não, eu preciso fazer, e você fica como uma segunda aba no celular. O nosso cérebro é muito parecido com o celular, né? Ou o celular é muito parecido com o nosso cérebro. Então se você tem muitas abas abertas no celular ou no computador, chega uma hora que começa a travar. O nosso cérebro não é diferente. Então se a gente tem um monte de coisas abertas que falam, cara, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, e nada tá anotado, e eu não tenho isso na agenda, não tenho isso no despertador e assim por diante, eu preciso ficar pensando aquilo de segundo plano, e isso me atrapalha a fazer aquilo que eu tô fazendo agora e que eu tenho que focar agora. Então o quarto ponto é ter um lembrete. Esse aplicativo faz muito isso e contribui demais para que você seja consistente. E agora o quinto ponto, e muito importante, é que você tem esses cristais aqui. Eu não sei se vai focar a câmera, tá? Mas tem alguns cristais que você ganha no aplicativo sempre que você faz a tarefa, sempre que você desbloqueia. Por exemplo, fiz 3 tarefas, eu chego na quarta, eu ganho 25 cristais. Isso é o quinto princípio muito importante, que é motivação para fazer aquilo que você tem que fazer. Lembra do cenário que eu falei a respeito do córtex pré-frontal, que ele precisa ter um cenário bem claro sobre o futuro? Quando você tem uma motivação, ou seja, um motivo muito claro para fazer o que você precisa fazer, isso te leva consistentemente a fazer aquele hábito, porque você sabe onde você está chegando, você tem um objetivo claro para aquilo. Então ter um motivo, por exemplo, eu quero emagrecer porque se eu emagrecer 10 quilos, eu sei que eu vou conseguir comprar uma roupa que eu gostaria de comprar e que eu não comprei porque eu estou muito mais acima do peso. É só um exemplo, tá? Eu digo porque eu já passei por isso, eu sei o que é essa sensação, mas não exatamente nesse ponto somente, tá? Mas você pensar sempre em ter um motivo muito claro, um porquê muito claro, o porquê que você está fazendo aquilo. E como eu disse, quanto mais conhecimento você tem sobre aquela questão, você consegue continuar fazendo. Por exemplo, eu emagreci 53 quilos e 800 há um tempo atrás. Eu já cheguei a pesar 118 quilos e eu emagreci e cheguei a 62 quilos aproximadamente. O ponto é que eu fico pensando e olhando pra trás e vendo por que eu consegui ser consistente a ponto de perder mais de 50 quilos. E eu percebo hoje que é por eu ter conhecimento sobre o assunto e eu sabia exatamente pra onde eu estava indo. Então, quando eu olhava pra minha alimentação, eu falava, cara, eu estou comendo boas proteínas, eu estou comendo boas fontes de gordura, isso regula os meus hormônios, proteína faz com que a massa magra não se perca tanto, e eu preciso de massa magra pra aumentar o meu metabolismo basal, porque eu vou gastar mais calorias parado e etc. Por eu ter um conhecimento sobre esse assunto, eu fazia de forma consistente porque eu sabia o que eu estava fazendo. E quanto mais conhecimento eu tinha, mais motivação, mais motivo para agir. Isso fazia com que eu fosse consistente nessa ação. Seguindo esses 5 princípios, é muito fácil com que você seja consistente em qualquer tarefa. Isso faz com que você faça as coisas muito mais fácil do que qualquer outra pessoa. Porque você está seguindo 5 princípios que são muito claros e que este aplicativo, inclusive que é o Duolingo, caso você não conheça ainda, usa e outros aplicativos usam para fazer com que você seja consistente e continue utilizando o aplicativo. Me diz qual desses princípios você deseja melhorar, quais deles você não ainda tinha se ligado. E outra coisa, pegue sim o documento aqui embaixo para que você consiga imprimir ou até usar de forma digital e metrificar o seu progresso. Isso é crucial para que você seja consistente e continue fazendo mesmo quando as coisas não são tão favoráveis. Então é isso, se inscreve no canal, deixa o seu like e até mais.